a quinta leitura da Parashá de Acharei, e para eles vai falar para o povo de Israel, um homem, ou seja, qualquer pessoa da casa de Israel, do povo judeu ou do convertido que mora dentro deles, que vai sacrificar, elevar um sacrifício de olá, que é totalmente queimado para Deus, ou um outro tipo de sacrifício. Ele vai, aqui vem falar a culpa da pessoa que sacrifica algum órgão fora, quando faz shechitá fora, quer dizer, mesmo que a shechitá foi feita fora, já foi falado que é proibido, veio outra pessoa e pegou um pedaço, algum órgão e queimou para Deus fora do Beit HaMikdash, os dois são culpados. E para a porta do Romedo não trouxeram para fazer para Deus, aquele homem vai ser banido do seu povo, vai ser banido nihrat, literalmente seria cortando, ou seja, sua descendência é cortada e seus dias são cortados, que ele não vai ter filhos, ou que os filhos vão falecer, lo aleno, ou que ele vai falecer cedo. E um homem da casa de Israel, do convertido que mora dentro deles, que vai comer qualquer tipo de sangue de animais, e Deus fala, eu vou colocar meu rosto, vou prestar atenção na alma que está consumindo o sangue, vou banir ela de dentro do povo dela. Todo sangue, já que fala logo em seguida que o sangue ele é colocado como perdão, que o sangue representa a alma, então você podia pensar que só é obrigado se a pessoa consumir o sangue dos korbanot. Por isso que a Torá fala todo sangue, mesmo um animal comum, de uso comum, é proibido a gente comer sangue. Venatati panai, vou colocar minha face. O que quer dizer que Deus fala, vou dar minha face, o meu tempo? Panim, que é face, também vem com a ideia de pnai, porque quando a pessoa se designa para fazer algo, então ela está dando do seu tempo, ela está virando o rosto para aquilo. Ponei anime kolossakai, eu vou largar de todos os restos de ocupações e vou me ocupar nele. É uma maneira de falar, tu dá um exemplo para Hashem, que Hashem vai se ocupar no castigo dessa pessoa. Por que isso? Porque a alma da carne ela está no sangue. E eu mandei, Hashem fala, dar o sangue no Mizbeach, para perdoar sobre a alma de vocês. Porque o sangue está na alma e isso é um perdão. E por isso todo o sangue é proibido ser consumido. Que a alma está na carne de qualquer criatura, está dependendo do sangue, como a gente sabe. Por isso eu mandei vocês colocarem no altar, exatamente para perdoar sobre a alma da pessoa, porque o sangue que representa a alma, perdoa sobre a alma. Espiritualmente falando, o sangue representa a vitalidade, o calor que tem no animal. A mesma coisa, a gente tem que levar para Deus a empolgação que tem no material, nesse mundo físico. Por isso eu disse ao povo de Israel, toda a alma de vocês não deve consumir sangue, e o convertido dentro de vocês também não pode consumir sangue. Por que repete aqui esse assunto, que toda a alma não pode consumir sangue? Já falou que não pode, se não pode, não pode. Aqui vem uma advertência dos mais velhos, cuidarem dos pequenos, por isso fala toda a alma, mesmo que ele não é ish, não é alguém de bar mitzvah, já é uma alma, é um ser, cuide para que os pequenos também comam kasher, não comam sangue, etc. Uma outra lei ligada ao sangue, um homem da casa de Israel ou do convertido que mora dentro deles, que vai caçar uma caça de um animal silvestre ou uma ave que é consumido, quando ele vai derramar o seu sangue na shechitá, deve cobrir beafar com terra, inclusive com terra embaixo, antes de fazer a shechitá, e terra em cima, depois da shechitá. Por isso fala beafar, bet é 2, terra embaixo, terra em cima. Que ele vai caçar, será que só realmente na caça que existe essa lei de que Sui Adam, de cobrir o sangue? Agora um pato, um frango que é da casa, não vai ter essa lei? Da onde a gente sabe? Então a linguagem usada é a Sheriatsud, que vai caçar, sei, de uma caça, ou seja, vem repetir, vem a redundância aqui, para te falar de qualquer tipo de animal, de qualquer jeito. Então por que está falando de caçar, se isso vale para qualquer animal? Para te ensinar uma lição, que você não deve comer carne somente com esse preparo, ou seja, com essa frequência, igual a frequência da caça, não é uma coisa tão fácil de conseguir acertar o animal. A mesma coisa, a gente pode comer carne, a Torá não tem nada contra, mas a Torá recomenda a gente não comer com tanta frequência. Que será consumido, vem excluir o detalhe no caso dos impuros, o animal que não é kasher, não tem essa lei de cobrir o sangue. Se por algum motivo a pessoa estiver fazendo o abate de um animal não kasher para poder usar como remédio ou alguma coisa assim, então não tem essa lei de cobrir o sangue de ave, de animal silvestre. Essa lei de cobrir o sangue também está ligada com a ideia que a alma está no sangue, como o Passuco repete essa ideia, que a alma é toda a carne, o seu sangue está na sua alma, ou seja, o sangue seria o representando a alma. Por isso eu disse ao povo de Seres Hashem,
sangue de toda a carne vocês não vão consumir, porque a alma de toda a carne está no sangue, todos que vão consumir, e caret merece pena de caret, que é a alma é banida. Aqui inicialmente fala da mo benafsho hu, e depois termina kol basar damo ri. Fala ele e depois fala ela. Como assim? Primeiro está falando do sangue, que o sangue é no local da alma, que a alma está pendurada no sangue. Depois ele fala que, olha, que a alma de toda a carne ela está no sangue, ou seja, a alma é ri, né? A alma é o sangue, e a alma é linguagem feminino, sangue e carne é linguagem masculino, por isso que fala primeiro hu e depois fala ri, ela. No caso, nessa versão aqui está escrito hu aqui, mas o correto seria colocar o ri, que está se referindo a essa parte do versículo. E toda alma que vai consumir nevelá ou trefá, um animal que não é kasher, porque ia morrer, ou porque foi feito abate de uma maneira diferente, o cidadão ou o guer, ele vai lavar suas roupas no mikve, e vai mergulhar também no mikve, e vai estar impuro até a noite, depois vai se purificar. Está falando de uma lei muito específica aqui. Está se falando da lei de um animal, de uma ave que foi morta de alguma maneira errada sem se acheritar. Uma ave kasher que aconteceu isso, chamado nivlat of tahor. Porque esse é o único caso que existe uma tumá, uma impureza engolindo. Quando você engole a impureza, passa a pessoa quando a pessoa engole isso aqui. Fora que é tarefa, a gente não está entrando na questão aqui que nem podia comer isso aqui porque é tarefa, porque não foi feita a sheritar direito, mas vem te ensinar que existe uma impureza aqui também. E aqui vem te ensinar que impurifica comendo, não é a questão do toque. Isso que fala trefar aqui do animal que foi devorado, ou que tem algum problema que ele ia morrer futuramente, só está escrito aqui para fazer um estudo, para mostrar que está se tratando de um animal kasher, animal que existe a lei de trefar. E assim a gente estudou, será que uma ave morta de um animal que não é kasher impurifica também quando a pessoa engole? De novo, tirando essa questão de quando a pessoa come tarefa, é proibido, impurifica a alma, a gente está querendo falar da impurificação aqui prática na vida da pessoa. Então, o Pasuk falou trefá. Trefá quer dizer aquele animal que foi devorado ou que tem algum problema. Em que espécie que você fica procurando se tem uma trefá? O espécie que é kasher. Agora, uma ave que ela nem é kasher, que ela já é impura, então nem existe essa lei, a gente não vai buscar. Então, essa lei de nivelar de uma ave que foi morta de uma outra maneira, a sheritar não foi boa, e a pessoa engoliu e impurificou, é só na ave kasher que foi morta dessa maneira. E se a pessoa não lavar seus utensílios no mikve e sua carne não lavar, ou seja, não vai mergulhar no mikve, ele vai aguentar, ele vai estar com o seu pecado. Qual seria o pecado? Se ele comer algo sagrado ou entrar no Beit HaMikdash, ele é hayav, ele é culpado por essa impureza igual às outras impurezas. Sua carne não vai lavar, vai ter o pecado, justamente sobre a carne que tem o careta, a pena mais forte da alma ser banida. Mas se por acaso a pessoa não levou utensílios no mikve das suas roupas e acabou jogando, por exemplo, a sua roupa para dentro do Beit HaMikdash sem entrar, então é chibatada, mas não é a castigo de careta. E disse Hashem para Moshe para dizer para o povo, fale para o Bnei Israel, você vai falar para eles, eu sou o Deus de vocês. Qual é a novidade disso? Eu sou quem falou no Monte Sinai, eu sou o Deus de vocês. Vocês receberam o meu reinado, então agora recebam meus decretos. Porque está vindo aí, a Torá vai falar leis de relações proibidas. Rabi fala, Rabi Udanassi fala, revelado perante Deus que o povo ia acabar querendo se afastar de Deus, se separar de Deus, modo de falar, pecando nas relações proibidas, na época de Ezra, lá próximo do segundo templo. E por isso que Deus fala um decreto, eu sou o Deus de vocês, não tem como fugir. Saibam quem está decretando, um juiz que pode castigar e é fiel a pagar recompensa, independente do que acontecer, a Hashem vai estar sempre fazendo o que precisa ser feito. Como o ato da terra do Egito, que vocês moraram lá, não façam, e como os atos da terra de Canaã, que eu vou trazer vocês para lá, não façam. E não sigam as leis deles, as etiquetas e costumes deles. Como ato do Egito, aqui vem te ensinar que tanto os egípcios, tanto os Kiranim eram os piores povos moralmente do que os outros povos. E na terra de Goshen, onde os judeus moravam, era pior ainda. Por isso que vai subindo, fala, não façam como o Egito, não façam como a área que vocês moravam, e o pior, o lugar onde eu vou levar vocês, ou seja, aqueles povos que eles conquistaram, de 7 povos, eram piores ainda moralmente. Não imitem eles, não sigam esses caminhos. Nos seus costumes vocês não vão seguir. O que a Torá deixou que ela não falou? Ela já falou claramente, não pode imitar os atos dos egípcios, dos cananitas. Na verdade, aqui está se tratando das etiquetas e costumes dos povos, coisas que estão cravadas, que estão muito arraigadas neles, como, por exemplo, os teatros, estádios, que
que tinha Coliseu e outras coisas desse tipo. Rabi Meir Omer são os caminhos do Emori, que está contado na Gemara, que são as coisas supersticiosas. Tudo isso é proibido a gente seguir. As minhas leis vocês vão fazer, as minhas dogmas vão cuidar, vão guardar para seguir nelas. Eu sou o Deus de vocês. Mishpatai, o que seriam os mishpatim? São ditos da Torá que foram faladas em coisas da justiça, em coisas lógicas, que mesmo se não tivesse escrito, já era suficiente para falar pela própria lógica. E as dogmas são coisas, são decretos do rei, que não é coisas lógicas, que o Yetzirah fica questionando, por que a gente tem que guardar isso? E os povos ficam questionando, como por exemplo, por que não pode comer o porco? O boi pode, o porco não, qual a diferença? O lã com linho, a purificação da vaca vermelha, que é uma coisa totalmente lógica, por isso Hashem fala, eu sou Deus, decretei, vocês não têm autorização para se isentar, para seguir neles, ou seja, continue neles, nunca pare. Mesmo se você falar, já estudei a sabedoria do povo de Israel, vou estudar outras sabedorias dos outros povos, não. Sempre você deve seguir estudando a Torá. Vocês vão guardar as minhas dogmas e as minhas leis que o ser humano vai fazer e vai viver com elas, através delas, eu sou Hashem. Porque eu tenho que falar isso novamente? Ele acabou de falar que vocês vão guardar os mishpatim e fazer as hukot, as dogmas. Aqui vem falar, na verdade, para te ensinar outras leis da Parashá que não estão escritas explícitas. Olha, cumpram todas as mitzvot, algo que a Torá não detalhou. Outra explicação, a ideia é usar o verbo de shmirá, de guardar, e asiá, de ação, de agir, ou seja, seria cuidar para não fazer o errado e agir no correto, tanto nas dogmas e tanto usar os mesmos dois termos de guardar e agir nas leis, porque antes estava escrito, vocês vão guardar os mishpatim e fazer os hukim. Aqui ele inverte, os shmartem et hukotai, vão guardar as dogmas, vet mishpatai e as leis lógicas que o ser humano vai fazer. Então usou as duas expressões para os dois tipos de mitzvot. Você vai viver com eles no mundo vindouro, quer dizer, não é que você vai ser imortal, porque afinal, no final a pessoa vai morrer, mas vai ter uma vida eterna no mundo vindouro pelo mérito das mitzvot. Eu sou Hashem, fiel para pagar a recompensa, mesmo se não vier aqui nesse mundo, vai vir no outro mundo. Existe uma explicação muito tradicional desse versículo, que esse passuca aqui também ensina pra gente que a gente tem que viver com as mitzvot e não morrer pelas mitzvot. Existe uma explicação também que está ligada ao literal também desse versículo, que diz que as mitzvot, que o ser humano vai fazer e vai viver com elas, vem ensinar que o ser humano tem que viver com as mitzvot e não morrer pelas mitzvot. A maioria das mitzvot da Torá, se tem um perigo de vida, a gente deixa a mitzvah de lado para salvar a vida, tirando 3 pecados capitais, que é idolatria, homicídio e relações proibidas. A lição aqui é que a pessoa tem que viver com as mitzvot, sentir empolgação e ter um carinho, viver com as mitzvot, não só fazer como uma obrigação, sem o entusiasmo.